O fato é que no Brasil, infelizmente, só é a reciclagem mecânica que tem, né? E vai soltar Vai resíduo. soltar resíduo. Uhum. E Esse é o depois as problema. pessoas As comem. alternativas. Gente, é só esperar acabar o petróleo. Pronto. Depois, assim, Ah, saiu da de minha esgoto, casa, então. foi pro esgoto Ah, tá. e passou pelo tratamento. Esse tratamento Era, funciona? por causa do seu trabalho, elas têm uma taxa de mutação muito maior e a chance de desenvolver câncer também é aumentada também. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio Explicando, o nosso podcast aqui da UTF-PR. Hoje estamos aqui, nós com o Israel, engenheiro de bioprocessos, a professora Nédia, Olá. professor Guilherme, Olá, pessoal. professor Reinaldo. Olá. Hoje nós vamos falar sobre microplásticos. Quase um trava-língua, né? Microplásticos. E a nossa convidada, a professora Nédia. Nédia, seja bem-vinda, primeiramente. Obrigada por ter aceito. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua formação? Sim, claro. Agradeço o convite. Então, eu sou bióloga, formada pela UFPR, com mestrado em genética e doutorado em ciências ambientais. Que legal. E você está aqui na UTF há quanto tempo? Eu já fiz 10 anos aqui na UTF, já ganhei uma árvore. Olha, que legal. E qual foi o teu interesse? Por que você começou a trabalhar com esse tema de microplásticos? Então, eu sempre trabalhava com avaliação de poluentes, né? Antes eu trabalhava com pesticidas, herbicidas, mais na área agrícola. Mas um dia eu estava tranquilamente andando de caiaque pelo Rio Iguaçu e comecei a andar no meio dos plásticos. E pensei, nossa, eu poderia propor um projeto em relação aos plásticos. Porque eu vi vários plásticos como esse boiando no rio e a gente sabe que com o tempo eles vão degradando e virando partículas. E isso que a gente vai falar mais sobre isso hoje. Ah, legal, obrigada. Então, a primeira coisa que a gente poderia fazer é você explicar. Então, o que é esse microplástico? Que a gente tanto fala, né? Que hoje muito se tem falado sobre esse tema. Uhum. Plásticos, eles estão abaixo de 5 milímetros em tamanho. Aí tem os microplásticos e os nanoplásticos, que são menores ainda. E eles são resultado de fragmentação de plásticos maiores, que a gente chama de plásticos primários, fragmentação primária, ou de outros plásticos que já foram criados pequenos, como aqueles que o pessoal usa para beleza, estética, esfoliação, que vem nos produtos de beleza. Isso são os microplásticos e hoje eles estão dispersos no ambiente. E, então, estamos hoje com uma mesa bem temática, né? O Israel Eu se empenhou em conseguir trazer peguei uns, garimpei uns ali, né? muito Os produtos. bem temática. Então, todos esses plásticos, todas essas embalagens, elas têm esse potencial de gerar microplástico. Sim, nós temos... o problema dele é a durabilidade, né? A gente sabe que eles têm características ótimas hoje para a gente aplicar aos plásticos, né? E ele tá em tudo, né? Tá desde as nossas roupas, o ambiente que a gente tá imerso, o que a gente come, né? Tá tudo ensacado em plásticos, mas para algum lugar isso vai, né? E ele vai se fragmentando em fragmentos menores. Esses que nós temos aqui, vários são o tal de uso único, né? Como esse aqui, por exemplo, usou uma vez, tomou a água que tá ali e depois joga em algum lugar, né? No E ele- Rio, né? Uhum. A gente fala que Descarte correto. qualquer tipo de poluição, poluente, o último depósito dele é um rio. Um rio, um mar e por aí vai. E depois vai fragmentando, vai virar as partículas pequenas como os microplásticos. E quando a gente pensa nos plásticos, a gente tem a reciclagem, mas por que continua sendo um problema? Pois é, essa questão da reciclagem, tem até um documentário que fala, um relatório, que fala que faz 30 anos que a indústria plástica fala pra gente e nós acreditamos que isso vai ser reciclado, né? Eu sempre pensava isso também, não. Coloquei na frente da lixeira da minha casa lá, vai sumir dali, não é mais problema meu, né? E eu tô bem consciente, né? Vai ser reciclado e vai ser usado. Só que a gente sabe que, por exemplo, 5% só do que os Estados Unidos fazem de plástico é reciclado. Dos 50 milhões de toneladas de plástico vai ser reciclado. Todo o resto vai acabar em algum lugar que não deveria estar, ou, na melhor das hipóteses, vai para um aterro. E depois ele vai sendo disperso em algum ambiente, e vai para os mares, para os rios e mares. Inclusive, podem voltar para nós, né? A gente sabe que, inclusive, come esses fragmentos de plástico. E tem problema comer isso aí? E isso quem está estudando ainda, né? Então, tem muito estudo que fala sobre essa ingestão ou respiração. Então, para ter uma ideia, já foi encontrado muito no estômago. A gente faz estudos com peixes aqui, né?
nas brânquias dos peixes, no estômago, inclusive nas pessoas, né? Já foi encontrado em leite materno, já foi encontrado na placenta, eles chamam de plasticenta. Olha Nossa. só os nomes que eles imagina. estão dando para as coisas, né? Na placenta das mães que tiveram os bebês, eles pegaram ali o material, foram lá analisar e viram na placenta. Como que chegou lá? Então, chegou por meio ou da respiração, a gente sabe que muito do plástico vem por poeira, que a gente respira, ou por ingestão quando a gente come alguma coisa, né? Por aí. E é difícil de controlar isso, né? Porque a gente não enxerga e tem o efeito bioacumulativo, né? A gente vai. Um organismo se alimenta daquilo, o outro organismo se alimenta desse organismo e já vai acumulando, e quando vê, a gente, consumindo por último, digamos assim, acumula muita coisa, né? A gente fala que eles são onipresentes, né? O que é onipresente? Está em todos os lugares, né? Foi encontrado, inclusive, no corpo humano, né? No coração humano já foi encontrado, na placenta, no leite, no sangue, né? Tem aquelas fotos microscópicas que mostram um coração humano e ali do lado os fragmentos de plástico. Em locais mais remotos possíveis, em cima do Everest, já foi encontrado plástico. No Monte Fuji, já foi encontrado Os plástico. turistas lá, no caso, né? Tudo É. turista. As roupas que a gente usa, essas de frio, tá um frio aqui, né? 10 graus, né? Essas roupas são ótimas, mas elas têm uma tecnologia que o plástico tá em tudo, né? A gente fala que hoje o plástico é a nossa marca registrada do humano, né? A gente fala É a era do plástico, a né? era do plástico, né? Uhum. Eles já colocaram como antropoceno. E a época do humano marcada por quê? Pelo plástico. Uma coisa que, nesse formato que nós temos hoje, os químicos estão aqui para me dizer, né? Não existia assim. A gente que fez isso nesse formato. E é interessante saber porque eu não sabia, mas até na maquiagem, né? Eles colocam pra dar textura, não sei pra todas as funções que tem, mas até na maquiagem, pós principalmente, né? Eles colocam esses microplásticos. Sabão em pó, coloca microplástico. Então, a gente não consome o microplástico só de uma maneira indireta. Tem produtos que realmente tiveram adição desses microplásticos. intencional, né? Intencional, é. Uma boa parte do que tem em microplástico, ele vem da roupa mesmo. Da roupa, da poeira dos pneus de veículo. Teve um estudo que fez monitorando uma rodovia em dias sem trânsito e em dias com trânsito, os carros passando ali. Então, o pneu vai saindo, a gente compra o pneu novinho, aquelas rabinhos assim, né? Depois aquilo some. Desaparece, né? Pra onde foi? Pra algum lugar foi, né? Nossa, então a Fórmula 1 é Aquela poeira vai respirar bastante plástico ali, né? Fato é, não existe jogar alguma coisa fora, né? Ele sempre vai para algum lugar, né? Pode ser um lugar mais remoto possível ou mais perto possível dentro da gente, né? Pode acontecer. E o microplástico, a gente vê que agora virou até um assunto popular, né? Muita gente falando sobre isso, algumas reportagens. Faz um tempo que fizeram uma reportagem que viralizou um artista famoso, que eu não vou citar o nome, fazendo um tratamento, né? Ele fez lá uma técnica que tirava o sangue, passava por um processo de filtragem e devolvia com o intuito de remover o microplástico do Então, sangue uma dele. hemodiálise, talvez. Mais ou menos nesse estilo. Assim, era uma crítica até, né, na reportagem, porque se tá no coração, na placenta, por mais que conseguisse remover do sangue, acho que O já tá resto no tá corpo ali, né? inteiro, né? Uhum. No pulmão já foi encontrado também, né? A gente acaba respirando. Tem vários indícios que em vários locais a gente vai encontrar, do nosso corpo, inclusive, E né? tem estudos assim que demonstram quais são os efeitos desses. Já tem alguns estudos saindo sobre isso, que mostram que pode ter efeito, inclusive nos homens, essa preocupa, né? Problema no desempenho de testosterona, no espermatozoide. Então, tem vários, inclusive estresse oxidativo nos corpos dos organismos. Pode aumentar a questão de mutação no DNA, né? E uma das coisas que tem sido mais pesquisada e tem dado alguns resultados publicados recentemente é a questão de não só o plástico, mas ele com outras substâncias, como pesticidas, medicamentos, porque gera um ambiente que vai incorporar. A gente fala que é um vetor.
que ele vai trazer e ajuntar mais esses poluentes. Não é só ele sozinho, mas outras coisas que vão ser ajuntadas com ele. Então, ele vai funcionar como um vetor de medicamentos, pesticidas, metais pesados, antibióticos, inclusive. Nós temos uma professora no campus que está estudando esse ambiente que é propício, que se forma em cima dos plásticos. Tem organismos que gostam muito e se adaptaram. Essa microbioma. Então, diz que esses ambientes, eles, com os plásticos, esses organismos adaptados, eles conseguem, inclusive, ter maior resistência a antibiótico nesses organismos, nessas bactérias e fungos que estão por ali. E isso é perigoso, né? Porque você encontra a resistência a antibióticos é um problema já. E isso está fazendo com que concentre ainda mais essa resistência a antibióticos. Então, isso devia ser tratado como um problema de saúde pública. Deveria. E não só nacional, né? Internacional, global, né? Os países deveriam fazer pactos, né? Para tentar reduzir o uso, principalmente desses plásticos que você usa uma vez, né? Hoje nós estamos aqui com um copo de café, de vidro, de chá, né? Acreditem, um chá aqui, né? É de vidro. Ainda bem que não é um copo de plástico, mas na maioria dos lugares você vai, um copinho que você usa uma vez, dispensa e vai, né? Talvez o tá era dos retornáveis, né? Uhum. Os refrigerantes eram retornáveis, agora tem uma outra coisa nesse sentido. Os cascos lá tem bastante ainda. É, a cerveja também tem algumas que são retornáveis, mas a gente devia ter uma política meio que... Ou mesmo latinhas, né? Que você... Hoje é mais fácil reciclar latas, Sim. metais, do que plástico, né? O que é o problema do plástico? Olha nos exemplares aqui. Você tem um que é transparente, você tem um que é branco. Esse está com um filme em roda, tá colorido. E não é só um tipo, na verdade, né? Aqui é uns 3, 4 diferentes. Exatamente. Além da mistura que você vê, alguns têm até... Falta um exemplar de plástico, do salgadinho de... Ah, é. que tem aqui, Laminado, né? laminado. Aham. Esse dali não é laminado? Isso aqui? Esse não é. Não é. Esse é branquinho por dentro, né? Talvez esse aqui, não sei. Esse aí seria, eu Uhum. acho. Uhum. Então, aquele exemplar é pior ainda, né? Porque você vai tentar reciclar. Não, é tudo plástico, vou misturar. Mas cada um tipo de plástico, um polietileno, um poliestireno, tem os PVC. Esse aqui é um tipo, quem tá aqui, é um tipo um isopor, né? Então, ele tem o PU, que é usado em construção. Uma poliuretano. Uhum. Então, não existe você misturar tudo isso e pronto, misturei, vou reciclar todo mundo junto. Esse é um dos problemas do plástico. Cada material tem uma temperatura, né, de processamento. Então, temperatura de um, que é adequada para um, não é adequada para o outro. Pode, inclusive, talvez degradar, gerar subprodutos, né? Então, E quando é vocês bem falam difícil. que a embalagem, por exemplo, ali do chocolate, ela tem várias camadas de plásticos. Ou lá o do salgadinho, né? Tem 2, 3, 4 camadas. E aí a gente tem que separar. Como? Você poderia explicar? Não separa. Não separa? Hoje a gente tem, né? Vou pegar um exemplo daquelas embalagens de frios, né? Queijo e presunto. Ele é termoformado e ele tem lá 4 lâminas. Então é polietileno, tem o EVOH, tem vários, justamente para dar a parte de barreira de oxigênio e CO2. Hoje, na prática, não se tem. Por quê? Porque você tem 4 tipos de plástico lá. Pensar numa reciclagem que a gente tem no Brasil, que é reciclagem mecânica, basicamente, não se tem. Por quê? Porque para nós tem que separar por classes, né? Por tipo de plástico. E aquela não tem. Então, assim, né, quando a Nédia falou, e na verdade a gente tem uma lei no Brasil, que é de 2010, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que lá ele mostra bem certinho, né? Para onde, quem são a responsabilidade, para onde tem que ir, né? Por exemplo, material que a gente está sujo, que está contaminado, deveria ir como um rejeito. Materiais recicláveis, né? Plástico, tem que, né? Justamente para reciclagem. Materiais orgânicos para compostagem. E, infelizmente, isso ainda é muito atrasado em muitos municípios do Brasil. A gente tem municípios que metade do município não tem saneamento básico, né? Eu imagino. A maioria do Brasil não tem saneamento básico, não é? Exatamente. Acho que mais da metade das cidades não tem saneamento. Não tem sim que eu tava lendo. É complicado. E então, mesmo que eu separe meu plástico e mande para reciclagem, vai ter uma grande parte que eles não vão conseguir reciclar. Porque tem isso, né? Vamos pensar. E as associações de catadores, eles fazem parte, né? Dessa lei do Brasil. E aí o que acontece? Eles também precisam ser capacitados.
né? Justamente para entender, ó, esse é um plástico vermelho. Ah, mas esse é diferente do outro. Ah, isso pode ser juntado com outro tipo de plástico. Então, isso é necessário. Então, precisa justamente para que a lei também seja cumprida Sim. pelos municípios. Então, tem essa dificuldade. E quando a gente falou realmente dos plásticos, hoje em dia é plástico para tudo, né? E aquilo que eu falei, o problema é os plásticos que são de usos, né, Únicos. rápidos, Uhum. únicos, você fica lá 10 minutos, e aqueles que realmente pega lá e vai, né, que tem uma durabilidade muito maior. Uma garrafa d'água é um uso muito É rápido. um Você exemplo, toma aquela água e acabou. E fica, É, A E maior aí o função dela plástico- foi, né? foi. E pensar, né, né, uma garrafa PET, né, poxa, vai ficar quantos anos no Acho que nem é ambiente, né? PET isso aqui, na verdade. Porque eles estão mudando a composição a cada tantos anos, né? Isso aqui acho que é aquele PE, P alguma coisa. Eles estão tentando reduzir a quantidade de plástico dentro Isso, deixando ele mais das fino, garrafas. né? Por isso que eles muitas vezes são mais fininhos ali. É aquele que você aperta e... Esse aqui é Isso, mais duro aham. ainda. Uhum. Mostra reciclável, mas não tô vendo qual que é. E tem microplásticos também nessa água de garrafinha? Essa é uma ótima pergunta, porque foram feitos vários estudos em vários países e eles viram que mesmo essa água, ela já vem num plástico, né? Eles estão estudando microplásticos em água engarrafada ou água potável, né? Então, mesmo aquela água que você pensa, não, é potável, tá ótima, né? A água no Paraná até, ela tem uma boa qualidade, mas mesmo essa água, ela vem com microplástico. Um pouco que pode vir das garrafas, né? Ou do processamento, e um pouco que já veio junto nas fontes, né? Como eu falei, vários locais já tem plástico, não tem como você tirar de lá. Eliminar. Uhum. E isso é um problema não só para nós, mas é um problema ambiental também, né? Exato, é um problema que toca todo mundo. Não só a academia, a universidade, mas também os gestores municipais deveriam estar preocupados com isso, né? E para tentar melhorar a situação, teria que ter uma ação bem conjunta, né? Tanto a educação ambiental, né? Como o Rinaldo falou, a pessoa tem que saber que tipo de plástico que é, né? Por exemplo, a gente tem a separação: lixo retornável, reciclável ou lixo orgânico. No reciclável vai tudo que a gente julga que seja reciclável, que a gente tinha a crença que ia para reciclagem um dia, né? Mas não vai, né? Acaba indo para um lixo comum muitas vezes. E o resto vai para o orgânico. Aí conseguir separar, né? Mas o primeiro passo é as pessoas, elas mesmas, se conscientizarem que eu vou separar o que é orgânico e o que seria reciclável de maneira limpa, né? Porque senão nem a pessoa que vai receber esse lixo, ela conseguiria. Se isso aqui estivesse sujo, não vai para reciclagem, né? Porque além da complexidade de elementos, ainda tem A sujeira. a sujeira, aham, a parte orgânica. E também só uma informação, quando a gente descarta alguma coisa suja, é perigoso não só ruim por essa questão da reciclagem, que acaba impedindo, mas também já vi alguns relatos de, principalmente aquelas latas de leite condensado, Uhum. latas de atum. A pessoa descarta aquilo sujo, os gatos vão tentando comer e acabam se machucando cortando. muito. Uhum. Então é preciso ter esse cuidado também de lavar para evitar que os animais tentem se alimentar daquilo e acabem se machucando, né? Tem fotos bem clássicas que mostram, assim, né, a questão do lixo com os animais, né? Tem uma que mostra um cavalo marinho segurando um cotonete ali, né? Da tartaruga lá presa. Da tartaruga, ou Tem animais daquela. que crescem, né? Com um Aham. plástico É. em volta, Uhum. assim. Ou daquela ave com aqueles anéis, assim, de plástico em roda que ficou no pescocinho dela, né? Agora eu vi uma foto de um urso que eles conseguiram tirar, ele tinha uma tampa 2 anos pendurada no pescoço, coitado. Eu É o vi de colar uma, de dele. uma baleia, né? Que tava com uma rede de pesca. Eles chamam isso de pesca fantasma. Às vezes são redes que ficam lá Sim. de pesca e o pescador não conseguiu tirar de lá ou ela enrosca, né? E o animal acaba Deixa ficando lá. preso, não vai ser pescado por nada, mas acaba às vezes morrendo, né? Um dos problemas para os animais também é quando eles se alimentam, né? Eles veem uma sacola plástica, ele Eles pode não achar. sabem, Chama né? atenção, um instinto, né? Pode achar que às vezes é uma água viva ali que está se mexendo e vai lá e se alimenta. Ele pode morrer de inanição depois de fome, né? Porque ele fica Entendi. aquilo ali, não digere, ele acha que está alimentado, né? Trava. No instinto dele ali, ele vai acabar morrendo de fome. É. Então, é um problema ambiental bem grande isso. Bem grande. Até na agricultura, eu estava lendo que as plantas também estão Sofrendo. sofrendo com isso. Elas conseguem captar esse microplástico do solo e ainda não tem estudos muito
longos, né? Mas isso pode até acabar impactando. Isso impacta a produtividade, impacta no lado financeiro, e aí é uma cadeia inteira que acaba tendo uma preocupação, né? Eu acho que cabe para as novas gerações, para a nossa geração tentar minimizar o problema, talvez ver a questão com novas leis em relação, principalmente a plásticos de uso único, ou reduzir, achar outras soluções, mas para a nova geração, como os formados na tua formação, os engenheiros de bioprocesso e biotecnologia, procurar soluções alternativas, porque é muito prático você ter um plástico, né? É muito bom. Até para as roupas, elas são mais quentinhas e tudo, né? Mas para um alimento que você quer estocar, você guarda em algo de plástico, né? É um marco da modernidade. Vai ser muito difícil de abandonar isso, mas ter um substituto para algumas dessas opções seria um ótimo início, um ótimo começo. Porque antes de ter essa possibilidade de uso do plástico, a gente tinha um outro problema, né? Usavam marfim, usavam materiais, couro também, mas principalmente marfim, que eles tentavam usar como, né? Depois foi substituído pelo plástico, tinha pentes, alguns adereços. Isso gerava outro grande problema também, né? Então, pelo menos resolve um problema, cria outro, resolve um problema, cria outro. E, na verdade, o material plástico, né, ele veio para realmente ter comodidade, né, para a gente, né, do nosso dia a dia, né. E o fato que a Nenete falou, o grande problema, não só no Brasil, né, mas pensar no mundo, a gente tem hoje 4 tipos de reciclagem. Assim. O fato é que no Brasil, infelizmente, só é a reciclagem mecânica. Você vai lá, separa ele por classe e vai fazer um outro material, né, menos nobre, que ainda não pode ter em contato com o alimento. Né? Mas pensar, países utilizam, isso aqui são fonte é feito de petróleo, né? Matéria-prima de petróleo. Então, o que eles estão utilizando? Isso como fonte de energia. Queima. O fato é que, né, a questão ambiental, a questão de emissão de gases tem que Outro ser bem problema. controladas. Mas isso é uma grande fonte, tem um poder calorífico essencial para gerar, né, para pensar em geração de energia. É uma fonte. Pensar em países menores, né, que não tem espaço físico para armazenar plástico assim, né, que ocupa volume, eles queimam. Ou até mesmo utilizam ele um outro tipo de reciclagem química. Faz processo químico, né, e despolimeriza, e aí volta a ser os monômeros, né? Então, assim, infelizmente é que a demanda, né, do quanto as pessoas quiserem e utilizam plástico, mais vai ter plástico. E todo o plástico que solta microplástico ou tem algum tipo específico que solta mais, que solta menos? Então, isso que eu ia perguntar para a Nédia, se algum estudo, porque na minha visão, né, eu trabalho com a parte de polímeros e plástico, eu vejo que, por exemplo, o PET ele é muito mais difícil de achar microplástico, né, pela própria composição dele, a forma, mas aí polietileno de baixa densidade, né, até pensar até polietileno de alta densidade, tem alguma classe que vocês conseguem ver? O que a gente mais consegue ter visto é o PS e o PE, né? O polietileno e o PS. Uhum. A gente vê o... Poliestireno, Uhum. que são esses copinhos de tipo isopor, né? É o que eu mais tem visto, talvez por uma questão de... Ele é mais fácil de ser rompido, de ser Isso. degradado. Tem os de alta densidade, esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui vai 200 anos, 300 anos, ele vai estar aqui ainda, né? Eu estava vendo uma reportagem, mostrava lá o pessoal tentando limpar um pouco uma praia e acharam lá uma embalagem que era de 1982. Estava lá com a data de validade ainda daquele ano, né? Olha quanto tempo passou isso já, 40 anos e Tá estava normal, lá, né? Tá lá, né? Ainda estava, era aquelas com parte laminada dentro, ainda estava íntegra. Essa questão que você falou em relação a separação ali, ou de retornar para um segundo uso, né? É o que a gente sempre achava, né? Que o plástico podia ser reciclável, retornável. Só que a indústria nunca faz isso. É muito mais barato eles pegarem um plástico primário. Pegar um plástico já Tem um controle muito maior, né? Sim. Qualidade é maior, mais Processamento, barato. mais barato. Assim como o papel, né? Se você vai pegar uma resma de papel branco, muitas vezes ela é mais barata que o papel reciclado, né? Uma questão de custo, a indústria vai fazer isso. Ela vai comprar um plástico que é inicial, de origem inicial, né? Não de reuso, porque é mais barato para eles e mais plástico vai ser lançado, É né? verdade. A estimativa é triplicar os plásticos até 2050 no mundo.
Precisamos produção. aumentar o apelo ambiental, a hora que tiver no pescoço, né? Aí vai se tornar viável, né? Porque algumas pessoas não entenderam ainda que jogar fora é jogar aqui dentro do planeta. É mudar de lugar, né? Só mudou de É. lugar. Tirar daqui e pôr pra lá, mas continua no mesmo planeta. E do ponto de vista, na prática de conscientização do usuário, ele é irrelevante, né? Porque você precisa mudar toda a indústria. Sim. Tem uma frase que diz que em 2050 vai ter mais plástico do que peixe no mar, né? Em termos de peso ali, mais plástico do que peixe. Enquanto a indústria continuar produzindo, eu pego, separo aqui, se for reciclado ou não, já não é mais problema do próprio usuário, né? A indústria que fez, né? Essa indústria é diferente de uma indústria química de pesticidas, por exemplo, porque eles são obrigados a retornar, faz tríplice lavagem, e a indústria recolhe esse resíduo, que é altamente categorizado como perigoso, né? Mas aqui já não são responsáveis. Você comprou isso aqui, você que se vire com isso, ou o órgão gestor da município, do estado, que vai ter que dar um destino nisso, né? Eu até lembrei agora da lei, né? Dessa lei que eu citei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele prevê justamente a nossa coparticipação na hora de jogar esse resíduo plástico. Então, na verdade, não é só a empresa, né? A empresa vai lá e produz. Poxa, a partir do momento que eu comprei, eu sou corresponsável daquele material. Então, a destinação adequada também cabe a nós, enquanto consumidores. E as pessoas não entendem isso. Então, não é porque eu comprei, né? Só a indústria que produziu. Não é. Mas, na verdade, ela produziu e alguém está consumindo. Mas eu até acho, eu acho que tem esse lado de que as pessoas não entendem, mas também tem o lado de que tem muitos municípios no país que não fazem uma coleta seletiva. Então, você separa os materiais e, no final das contas, vem o mesmo caminhão, coloca tudo junto, vai lá pro Sim. aterro, né? Não sei Sim. para onde Claro, que eles largam. E acho que isso é muito comum no país como um todo, né? A gente fala que depende muito do município, né? Depende do órgão, né? Fiscalizador, enfim, legislador. Mas, infelizmente, a gente fica à mercê disso, né? Essa questão de coparticipação que você falou, de fato, a gente paga na nossa conta, Ah, sim. vem ali um custo para você destinar, você está pagando por isso, né? Automaticamente, né? O Uhum. IPTU, você fala? No próprio produto, né? Não vem no... Aqui em Dois Vizinhos vem no... É o IPTU, de eu água? acho, né? Ou é de água? Tem uma Acho que é taxa água de de esgoto, lixo. não é? Na água vem esgoto. Mas acho que Tem tem uma IPTU que vem é a no taxa de lixo, né? Acho que é IPTU, que se veio não esses me tempos. Que é junto com o Mas IPTU, vem, né? vem. É Uhum. verdade. Acaba vindo algum... Aí você paguei por isso, não é mais Acho que problema meu também, né? Então, eu tenho uma dúvida na questão do pessoal quando queima. O que acontece quando você queima o plástico? Pros químicos ou pra média aqui? Vou deixar para os químicos essa. Vamos lá. Então, o grande problema de queimar o plástico, né? Que é... A matéria-prima dele é petroquímica, né? Ele começa a gerar compostos que são compostos tóxicos. E é dito bem cancerígenos. Então, vai gerar furanos, vai gerar espécies e justamente estáveis ainda. E aí ele vai estar no ambiente. Então, desde para nós, em questão de respiração, isso é um problema, e desde o próprio ambiente que vai estar exposto a esse tipo de gás. Então, assim, não é adequado. Então, a Então, queima de aquele plástico, churrasquinho que a galera joga um plástico ali pra se livrar, alguma tampinha, alguma coisa, não fazer. não fazer. E o pior, né, Israel, porque ele vai queimar o plástico e o plástico, os gases do Na plástico vai na carne. carne. Então, é o pior ainda. Então, Que eu já vi assim, uns casos do pessoal fazendo isso já. Então, Um assim, saborzinho extra, né? não é adequado, justamente Sabor porque plástico. ele gera. É horrível, né? Porque ele está gerando compostos de aditos que são cancerígenos. Então, isso é um problema. Eu vi foto, o pessoal fazendo uma churrasqueira, colocando tipo uma churrasqueira assim, e usando uma garrafa daquelas 2 litros de refrigerante pra deixar o alimento quente em cima da chama, alguma coisa assim. Eu vi uma época, viralizou na internet o pessoal fazendo arroz com churrasco. Então, eles colocavam em cima da grelha uma garrafa PET com arroz e água, enquanto a carne assava, aquele arroz ia Nossa. cozinhando lá Na garrafa. na garrafa. Na garrafa. Meu Deus. E aí tinha um Que boa saborzinho ideia. de câncer. Isso é extremamente É um perigoso. problema, né? Claro, o plástico ele tem uma temperatura, né, que ele vai começar a amolecer, mas dependendo da temperatura, se for muito alta, ele vai derreter, né? E vai soltar resíduo, né? Vai soltar resíduo. Uhum. Esse E é um depois as problema. pessoas comem isso, né? É. E daí eu falei, vamos pensar hoje um plástico desse, né? E o problema também de um microplástico. Se pega um plástico desse para a gente conseguir fazer uma garrafa plástica, a gente precisa de aditivos.
E os aditivos, eles giram em torno de 30% em massa. Então, vai lá, desde o pigmento, né, para ter uma tampinha preta, mas eu preciso, para fazer essa garrafa por injeção, preciso de um lubrificante, de um antistático, e esse vai acumulando. aqui fala só um PP. E ele vai falar só isso. As embalagens vai dizer só a composição, que é majoritária, que é o plástico. Mas para eu fazer uma garrafinha, eu preciso de aditivos. E esse é um grande problema também, né, Jenny? Porque, assim, não é só o plástico. O plástico, ele está embutido os aditivos que vai estar no ambiente, né? Essas misturas, né? A gente trabalha quase sempre com... É difícil avaliar essas misturas. A gente consegue avaliar isolado, mas quando você começa a misturar, aí tem um corante, aí tem mais um elemento, aí tem um que deixa... Quando eles vão fazer a organização para reciclagem, eu já vi aqueles fardos grandes, aí é tudo plástico transparente. Aí se for verde, tem que ir para o lugar dos verdes. Se for o azul, tem que ir para o azul. Então, para separar é muito difícil, né? Nossa, aquela garrafinha rosa que só tem uma marca que produz lá, já era. Uhum. Produziu, mesmo que seja reciclável, ninguém vai conseguir fazer alguma coisa porque o volume é pequeno. Pelo menos vai ser fácil para responsabilizar a empresa. Todo mundo vai saber de quem é. Quanto mais exclusivo, né, e diferente for o plástico daquela empresa, mais você consegue focar nela, né? Existe alguma alternativa que eu já vi até algumas publicações com relação... Não era um plástico, mas era um material mais resistente, formado a partir da semente do abacate. Eles usavam aquilo como colher descartável. Então, ao invés de servir o sorvete, por exemplo, numa colher de plástico, que a pessoa vai consumir aquilo, né, e jogar fora, usava aquela colher de abacate que resolvia para aquele período, né? Tem algumas opções que estão disponíveis, né? O cotonete, que ele não é de plástico, né? Que ele é de madeira. Bambu, né? A escova de dente, que é de bambu também, né? Aquele canudo, que nem sempre é muito bom, né? Que você começa a tomar, ele começa a derreter na boca, né? Que é de papel. Mas é uma alternativa. Ou de metal também, Uhum. né? Ou tomar sem canudo, gente. Ou tomar sem canudo, é uma ótima opção também, né? Então, eu já Como vi... os maias faziam. Eu já vi também as embalagens para proteger alimentos que era feita com mandioca. Uhum. Era um filme de mandioca ali, mas é importante não ter agosto, que não solte nada ali. Então, vários testes são necessários antes de fazer qualquer aprovação. E o problema ainda é o custo, né? Então, para você comprar um cotonete de bambu, ele acaba sendo até mais caro que o plástico é muito barato. Esse que é das questões hoje, né? É um problema, né? Porque é bom, mas faz com que a gente tenha esse segundo... É tão bom que é um problema. E talvez o grande problema, né, do estudo da NED são as sacolas oxibiodegradáveis, né? Sim. Para vocês, deve achar de monte, né, nos estudos, porque... A gente consegue saber, a gente vê bastante fibras, né, quando vê nos peixinhos. Aí tem as brancas, onde eles respiram ali. Aí se enroscam algumas fibras ali. Muito azul, fibra azul, que a gente deduz que seja da calça jeans. Nossa! E a cor dá um indício também de onde que veio, né? Isso. Então, as sacolinhas, aquele fragmento ali da sacola. Tem países que já... A Argentina, por exemplo, você vai ali, não te dá uma sacola quando você vai no mercado, né? As pessoas já estão adaptadas a levar suas próprias sacolas de casa e se organizaram assim, né? Como faziam nossas avós, né? É costume, né? Mas assim, por exemplo, para armazenar o lixo em casa, a gente vai usar o quê? Um saco plástico. Então, muitas pessoas pegam a sacolinha que veio do mercado e acabam reutilizando, em vez de comprar um... É o que a maioria alega. Ah, mas é tão bom ter aquela O que sacolinha. Que daria para usar Eu pego até mais, né? alternativa? Tem uma cidade aqui na região que ela usa, que a própria prefeitura dá, e agora a nossa cidade está com essa iniciativa também, está dando um saco para cada família. Então, você joga seu lixo, aí esse saco vai ser enchido, chega o caminhão, eles despejam no caminhão e te devolvem o saco. Não precisa você ficar montando aquele monte de sacolinha. Sim. Essa é uma alternativa bem legal que teve, tem uma cidade da região que aplica aqui. E Esse saco é do quê? Que material que é? é de plástico também, é claro, né? Sim. Eles chamam de ráfia, é um tipo de saco de ráfia grande assim. Eu acho que é de 50 litros, você pode colocar Mas seu pelo lixo menos ali. ele vai ser usado várias Sim, vezes. Mas Uhum. não fica um cheiro do alimento, alguma coisa ali? Por isso tem que lavar bem antes, né? Se você vai destinar para reciclagem, né? Você tem que ter como isso Aí aqui, você trouxe, Você tá vai ter um limpinho, né? desperdício de água, mas... Entendi. Na verdade, ele tem um estudo, né? Justamente
mostrando que vale muito mais a pena você lavar, ter uma lavagem tripla, né, numa embalagem, do que descartar ela lá suja. Então, já está aprovado mesmo. Então, assim como faz com pesticidas, né? Sim. Mesma coisa com uma garrafa, sei lá, de um iogurte. Então, você lavar ele, né, 3 vezes em água corrente e depois descartar ele de maneira muito mais Então diminui apresentável. lá a água que você joga na frente da casa É, e usa ela para Isso. lavar a embalagem. Tomar um banho mais curtinho. Né? recolhe a água da chuva, né? Aham. Isso. Eu tenho uma dúvida na questão das estações de tratamento de água. Que se esses microplásticos saem na água, saem tudo por aí, é permeado no solo e tal, vai para a estação. E essa estação, ela consegue lidar com isso? Pra tratar antes de chegar na nossa Antes casa? não, depois, assim, Ah, saiu da de minha esgoto, casa, então. foi pro esgoto Ah, tá. e passou pelo tratamento. Esse tratamento funciona? Então, as estações de tratamento de esgoto, tem 3 tipos de tratamento: primário, secundário e terciário, né? O Brasil, a maioria das cidades usam só até o secundário, que é aquele mínimo, tira o grosso ali, né? E a gente sabe que mesmo a água tratada aqui na estação de água para água Consumo. potável, ela não faz a eliminação desses micropoluentes. Então, hormônio, pesticida, ele com o tratamento mínimo secundário não sai, não é eliminado isso ali. E a estação de esgoto, muito menos. Então, a gente sabe que muito do que a gente usa em casa e joga no nosso ralo vai para a estação de tratamento, nas cidades que tem, nas casas que tem, Tem a sua estação, que vai para a estação de tratamento, né? E isso acaba indo para a estação e depois de um tratamento mínimo vai para a água do rio. Então acaba indo. Então, praticamente vai direto. Sai da nossa casa, sai os plásticos da nossa casa e vai direto pro oceano. Não tem nada, assim. O que tá no meio ali não interfere. Acaba indo. A gente tem, então, já estudos que mostram microplástico, hormônio, medicamento que as pessoas jogam no ralo às vezes, né? Tem já viram das drogas lá do Rio? Acho que era no Rio. O tanto de droga que eles encontram na estação dela. Sim. É brabo. aham. Tem uma pesquisa em Curitiba que eles viram questão de hormônios, né? Hormônio feminino que as mulheres usam para anticoncepcional. Aí, não, o corpo não metaboliza tudo, uma parte acaba saindo, vai para o sanitário ali e depois acaba indo para o rio. E eles viram que os peixes estavam fazendo reversão sexual por causa desse excesso de hormônio nas águas do rio em Curitiba. Porque não sai, a estação de tratamento não consegue eliminar esses micropoluentes. Elimina o grosso, né? Elimina a matéria orgânica grossa ali. A vassoura que o pessoal jogou no esgoto lá. Minha professora falava das vassouras. Sofá. Jogaram o osso, Sofá. o boi inteiro lá no negócio. Aham. Deus. Acaba chegando lá. Isso sai, Isso aí sai. mas os micro não saem. Você sabe que lembrei agora de pensar, né, de um microplástico, lembrei de um estudo que era de um pesquisador japonês. Então, qual que era o trabalho dele? Ele saía divulgando para o pessoal, geralmente, das praias, né? Para coletar o que a gente chama de pellets, Uhum. sabe? Que são aquelas Sim. bolinhas. E as pellets são, na verdade, são polímeros que a gente faz os plásticos, né? Faz a garrafa plástica. E aí ele pedia para, se você achasse na praia, enviasse para ele. Então, ele tinha coletas no mundo inteiro da praia. E aí, tudo chegava nele lá. E ele fez justamente essa varredura. Da onde estavam vindo esses pellets, né? E por quê? Porque esse pellets, né, esse microplástico, ele vai absorver, né, espécies da mesma polaridade. Então, ele, né, vamos pensar um plástico, né, uma característica mais apolar, ele vai pegar, vai reter espécies químicas mais apolares. E ele conseguiu mapear justamente onde foi mandando, onde que estava, qual era a origem. E cai de container, né? Então, esses pellets caem, principalmente vindo da China, né? Que são um grande produtor de plástico. E ele vem na forma de bolinhas, né? De pellets. E ele vai caindo no oceano. E aí ele conseguiu. Esses pellets são os materiais que o pessoal usa para depois compor e fazer um... Para fazer o plástico, exatamente. E Eu fui ele- numa fábrica de plástico, ó, bem legal. É bacana, É bem né? bacana. E aí ele conseguiu mapear, principalmente, a origem desses pellets. É isso que ele falou, depois acaba indo pro mar. Acaba indo mesmo, né? O que tá aqui em Dois Vizinhos, depois vai pro Rio Dois Vizinhos, depois pro Rio Chupim, Rio Iguaçu, Rio Paraná, e vai chegar no Mar del Plata e vai. Algum lugar vai chegar, né? A gente sabe já que tem ilhas enormes de plástico rodando no meio do oceano. Tem a grande mancha do Pacífico, que aquele plástico fica lá rodando, rodando. Aí fica lá decompondo. Passeando lá. Passeando lá, rodando, porque as correntes fazem ele ficar ali
Não sai? Fica lá. Fica lá. Nossa. Isso vai se tornar até um problema para navegação futuramente, né? Se acumular Será? tanto. Eu Vai acho ter que que, eu... vai ter que desviar da ilha. Principalmente para pequenos barcos, né? O motor acaba enroscando ali, né? Acaba impedindo. Eu vi umas máquinas que ele... Não sei se a senhora já viu já. Que ele vai em cima da água, assim. Ele vai coletando todo o plástico ali. Aquele negócio funciona mesmo? É uma solução? Algumas represas têm isso, eles começam a tirar, né, aquele excesso de material ali, dá para tirar algas que ficam se... Mas vai tirar o grosso, né? Ele vai tentar Só que tá tirar em um cima, na pouco. verdade, né? E para onde vai isso depois, né? Vai pro lixão lá. Provavelmente vai para um aterro, para algum lugar que consiga tirar da sua vista. E o aterro, se a gente for pensar, ele vai ser um grande lugar onde eu vou colocar todo o lixo que eu conseguir colocar lá, mas depois eu preciso um segundo lugar, um terceiro lugar. Não, e esse lugar vai estar cheio de plástico, né? Sacola plástica, né? Eles vão amontoando, e inclusive já vi imagens, que aí você vê sacola voando desses aterros sanitários. Que eles vão, né, vão acomodando, e na verdade é o lixo que a gente É descarta. o nosso lixo. Uhum. Junto dentro de uma sacolinha de supermercado, Uhum. e ele vai compactando. Então, na verdade... Quando eu fiz a não tá- matéria lá com a professora Marina, ela mostrou pra gente. Daí eles fazem um morrinho ali, aí o cara eles têm que compactar com a máquina. Aí eles jogam não sei que material lá, compacta de novo. E vão indo, vão soterrando, né? Vai... Esse é um problema que Curitiba está enfrentando agora. Eu morei vários anos lá e não sabia para onde que ia o lixo. Só assumia da minha frente e pronto, né? Mas há um tempo atrás passou uma reportagem que vai para a Fazenda Rio Grande. Ou seja, Curitiba joga na cidade vizinha, né? O lixo deles ali, né? Da cidade inteira. São 2 milhões de pessoas ali. E já não cabe mais no aterro ali. Aí eles estavam esperando uma nova regulamentação para desmatar mais um E pedaço. conseguiram. 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 Antes era na Caximba, né? Agora, hoje é um bairro em Curitiba. E ali era Caximba. Então, chegou uma hora que não cabe mais. E aí que foi para a Fazenda Rio Grande, município de Curitiba. E aí, o que eles fizeram? Colocaram em cima painéis solares. Em cima do antigo aterro sanitário. Aí eles reusam, eles fazem tipo uns parques, uns negócios lá, que Isso, daí o porque- solo não é muito firme pra fazer uma estrada, por exemplo. Isso. Mas consegue colocar tipo uma planta, umas coisinhas e fazer tipo de parque. Eles fizeram. Mas tem locais que constroem. Tem Ah, locais que a gente deu uma pesquisada, que eles fazem um aterro, eles E compactam construção aquilo por e faz cima. eles construção. colocam outro material, então, mais coisa ali. Não é só o Não lixo, no sei caso. a confiabilidade que isso aí tem. Tem uma história bem famosa do Love Channel, na América Central ali, que era um local que eles jogaram tudo que era tipo de resíduo, inclusive hospitalar. E, se eu não me engano, tinha até resíduo nuclear junto lá. Eita, coisa E boa. virou um bairro em cima. Dá pra dar uma olhada depois, quem tiver interesse aí, dá uma pesquisada. Virou uma cidade, um bairro em cima ali, e as pessoas começaram a ficar muito doentes. Aí foram lá ver o que tinha embaixo, tinha até resíduo nuclear ali. Começou a brotar e as pessoas faziam um poço para pegar água dali, daquela região ali. Então, muita gente ficou doente, eles entraram em ação contra os governos que deixaram as pessoas morarem ali, né? E parece que demorou muito a sair. Será que não era resíduo daqueles equipamentos de hospital, de análise? Eu Tem acho uns que é. elementos tóxicos, assim. Não vai ser da usina nuclear, provavelmente. Sim, sei que foi um caso assim que entraram na justiça contra os governos ali, demorou muito a sair, e muita gente acabou falecendo por questão de câncer, por exemplo, né? Por Aí vai caindo na pele, vai dando queimadura, tudo. resíduo mal acomodado, né? É isso. E na prática não deveria, né, Betinha? deveria. Mas hoje a gente sabe, ainda tem muitos ainda aterros, né, que não são aterros sanitários, né? Sim. Ou até mesmo lixões que acontece isso aí mesmo. Depois cobre, não conta pra ninguém, Isso. vende o terreno e constrói. Vira um bairro, Uhum. Daí vem embaixo tá cheio de plástico, né? no E mínimo. até a parte da segurança, né? Porque se a gente for pensar, as casas, elas precisam de uma fundação firme. E aquilo lá vai trabalhando ao longo do tempo, eu imagino, né? Porque vai, Dá uma mexida, né? né? Aí fica até perigoso para as casas, né? O fato é, se não mudar nosso comportamento, não vai ter mais local para abrigar tanto lixo que a gente acaba produzindo, né? Naqueles desertos gigantes lá no meio da África, Olha não só. funciona, não? Mandar pra lua. Mandar pra lua, né? Não funciona. Mandar esse pra negócio. Cadê o lua, né? chapéuzinho ali? Aqui de produção, Cadê? cadê o chapéu ali? É um pouquinho Vamos, caro, vamos né? perguntar aqui. Esse daí eu vou ter que fazer com o chapéuzinho. Vamos perguntar mais sério aqui. Cadê o chapéuzinho? Que eu trouxe esse chapéu para um outro episódio, na verdade, que a gente teve, né? Que era da Terra Redonda. Daí, me diga, se tem tanto espaço no espaço, por que não joga pro espaço?
Olha só, mas que sugestão Você já ótima. tentou jogar uma bolinha pro espaço? Já. O que acontece? Ela volta. Não dá muito certo, não. Você falou em deserto, eu lembrei, no deserto da Atacama, tem um lugar que eles fizeram um cemitério de roupas. As roupas, a gente sabe que a moda é muito dinâmica, né? E nem tudo acaba sendo vendido. Ah, hoje não tá mais na moda calça larga, tá na moda calça fina. Aí, não sei quem foi o responsável, jogaram um enorme no cemitério de roupas lá, vamos jogar no deserto, lá no Atacama. Dá pra ver de longe, assim, dá pra ver com drone, o pessoal filmou. Quilômetros e quilômetros de roupas jogadas no meio do deserto, aquela coisa bonita lá de se ver agora. Pra algum lugar vai parar, né? Seja no deserto, Nossa. ou pode tentar jogar pra lua, se você achar que consegue. Pois é, né? É difícil. Eu acho que a solução realmente seria tentar outras alternativas. Gente, é só esperar acabar o petróleo. Pronto. E o que vai acabar antes, a espécie humana ou o petróleo? É, Porque eles estão achando outras fontes, né? Agora tem lá pra cima do Canadá, acho que na Groenlândia, né? Um petróleo que estava bem difícil de conseguir perfurar e eles estão conseguindo porque está derretendo o Meu gelo. Deus. Então, eles estão conseguindo. Novos postos, na verdade, né? Futuramente eles vão conseguir extrair petróleo de lá, onde eles achavam que ia ser bem difícil por conta da grande camada de gelo. Então, vai chegar uma hora que a gente não vai acabar o petróleo tão cedo, mas a Vai gente acabar o sofrer espaço de bastante. jogar o lixo, né? É, Antes disso. antes disso. E também a emissão, né, de gases que a gente vai fazendo. Não sei se nós vamos sobrar para contar a história de como está depois que o petróleo acabou. Depois que acabar o antropoceno, nossa É. época Que o na planeta Terra. vai existir, mas a gente precisa pensar um pouquinho melhor sobre isso. De fato, vai ter que ter uma mudança no comportamento da. Não é nem de um país, é do mundo, né? Vai ter que ter uma mudança desde a produção desse plástico, outras fontes mais ambientalmente melhores, né? Porque senão a gente não vai ter, vai andar. Cada um fala, 8 bilhões de pessoas. É só uma garrafinha de plástico que eu tô jogando fora, é só um copinho, né? Mas são 8 bilhões de pessoas usufruindo. E acaba, muitas vezes, sobrando para quem menos tem, né? A tal da injustiça ambiental. Quem Eles mais não vão sofre, jogar o lixo do lado de um condomínio de luxo. quem mais sofre é quem menos tem, ou quem às vezes nem pagou o preço por isso, né? Era quantas toneladas que você falou no começo? 50 50 milhões. milhões de toneladas Uhum. Ano? Ano. por ano. Tô tentando pensar que é uma tonelada, 50 milhões. Milhões de toneladas. Por É ano. muita coisa. É muita coisa. Por isso que se fala que vai ter mais peixes mais plástico do que peixe no ambiente, em termos de biomassa. É verdade. E no cenário internacional, assim, que países que se destacam, né, na reciclagem, nesse Tem alguns países que já controle, estão né? já estão com leis um pouco melhores, né? Então, a França, por exemplo, já proibiu o uso em maquiagem, né? Uhum. Aqueles plásticos para esfoliação. Geralmente, países que têm um pouco mais de posse, mais renda e menos espaço, né? A gente bate a água mais cedo, Mais né? cedo, aham. Então, tem países asiáticos, por exemplo, que tem locais na sua casa, no seu condomínio, que você vai colocar cada tipo de plástico num lixeiro separado. Uma meia, se você tem uma meia que quer descartar, uma roupa, é aqui. Se você tem um plástico assim, é aqui. Então, estão muito mais organizados do que a gente que, na teoria, temos muito espaço ainda aqui no Brasil, né? E existe um controle, uma fiscalização melhor também, eu imagino. Porque Sim. no Brasil a gente tem leis, muitas, né? Na verdade, mas falta talvez... Eu acho que eu vejo mais de cultura, né, das pessoas, né? Eu acho que Sim. o fato de ter É lei, educação, claro, né? é a educação, né, das pessoas de entenderem que, né, não é o fato de eu comprar que, né, eu tenho o direito de jogar em qualquer lugar, né? Então, acho que a pessoa também tem essa questão cultural, né? A pessoa de entender também que... Mas onde essa questão não existe, né?
que a gente tem que fazer Mas a tem que curto começar de prazo, algum né? momento, Guilherme. De algum momento a gente tem que começar, Sim. né? Seja a partir do momento que, né, como você comentou, tem países menores que a água bateu antes, né? E a gente que ainda não tem que aprender com aqueles países que já entenderam, né, a ideia. Então, acho que tem essa questão, né? Eu sempre falo nessa questão de plástico, as pessoas precisam aprender com aqueles que já tiveram problemas, né? Até um tempo atrás a gente falava da água, né? Ai, a água é retornável, é um bem retornável Que o que Brasil não ia ter problema, né? nunca. Aham. Hoje a gente sabe que a falta da água potável principalmente, né? Água de boa qualidade, tá emanando aí, tá batendo nossa porta esse problema aí, né? E quando a gente pensa no problema do plástico, claro que as indústrias, elas precisam mudar, porque é a base, né, do nosso problema, né, por conta de todas as embalagens, principalmente, que são feitas. Mas se nós não nos conscientizamos, não mudamos a nossa mentalidade, não cobramos, as indústrias não vão mudar, porque eles vão continuar vendendo, eles vão continuar lucrando, e a gente sabe que muitas vezes elas só se mobilizam ou por leis ou por diminuição da renda, né? Tem algumas, lógico, a gente não pode generalizar, né? Tem algumas indústrias que realmente têm uma preocupação ambiental, mas a grande maioria ainda vai mais pelo. Ou ela é obrigada a fazer isso legalmente, ou porque os clientes pararam de consumir aquele produto. Oferta e demanda, né? Se você tem ainda a demanda muito alta, Elas não vão mudar, né? vão mudar. Eu acho que isso vale para a indústria e também para as famílias, né? A família ela vai escolher o quê? Aquele produto que está mais em conta ou aquele que tem um selo que diz que Mais em usa o conta, né? material? A maioria das famílias vai assim, vai escolher. Então teria que. Onde países, né, que as pessoas tentam sobreviver, né? Tentam. Uhum. Ele não é... Pensar no lixo ali é secundário, né? Bem secundário, na verdade. Bem secundário. A primeira opção da grande maioria das famílias é conseguir se sustentar, conseguir alimentar os filhos, né? Conseguir ter ali a sua dignidade, o seu bem-estar. E aí, mas por isso que eu imagino que a gente teria que fazer essas cobranças para as indústrias. É um conjunto, né, de É um fatores que conjunto, precisam atuar ali Que a simultaneamente para partir da hora que a funcionar. indústria muda, a gente consegue fazer com que as pessoas também tenham acesso, né? Comportamento, né, das Muda pessoas também. acaba mudando. Seria os três, né? A sociedade, né? As famílias, a indústria e o governo, né? O público. Porque se as pessoas não estão conscientizadas para separar um lixo, ou se ela quer separar, mas não tem quem colete, também não adianta, né? E não tem quem recicla, também não vai adiantar muito. Então, teria que todo mundo estar integrado para conseguir dar um destino. Sabe que hoje, no mundo, menos que 9% é reciclado, então 91% vai para um aterro, como comentava antes. Se der sorte, vai pro aterro. Se der, Se der senão vai sorte. pro mar. Senão vai pro mar. Vai queimar, vai... Pode ser queimado. Né? Algumas famílias falam, vou queimar para não ter que... Ou quando não passa, mesmo... Isso, vai fazer o quê, né? A pessoa Uhum. E plástico, ele ocupa volume, né? Vai aterrar, sei lá, enfim, enterrar, mas... E tem gente que queima mesmo passando o serviço de coleta. O que acontece não me bastante. conforma. Uhum. Isso aí é questão, né, da pessoa mesmo entendendo. Não dá nada. Saiu só uma fumacinha estranha ali. Me E deixou ainda meio fica lá zonzo. perto Meio mexendo. Meio zonzo. Isso é um problema. E aí, na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, né? O problema não é só meu. O problema se torna o problema do vizinho. Porque, né, o gasto vai estar sendo eliminado e vai ser disperso para o ambiente, né? Então, assim... Tem Uma esse externalidade ponto, né? mesmo, né? Você faz uma ação, afeta o outro ali. E isso tem que cuidar, né? Porque a gente às vezes pensa, vou descartar um lixo. Pô, mas eu descartando lixo, mas outras pessoas só vão descartar ele. E aquela coisa é acumulativa, né? 8 bilhões de pessoas. Né? Imagina. Mais, né? Mais. Uhum. Pra quem mais gera microplástico? Um pouco de resíduo vai gerar. O que tem, o pessoal tem visto recentemente, eles chamam de... Ai, me falta a palavra agora. Quando queima o plástico e ele fica pouco, não queima total, ele vai gerar como se fossem umas pedras. Então, você vai fazer coleta ali no ambiente natural, perto de praias, assim, você vai ver, acha que é uma pedra, mas não é. É um plástico derretido e ele começa a juntar conchas, vai juntar outros materiais biológicos ou não biológicos junto ali. Então, isso é um indício, já que era um material humano e hoje já está sendo transformado ali. O pessoal
Quando você olha, parece uma pedra, mas não é. Não é. Não é. Eu vi uma reportagem assim, Uhum. tinha uns material numa ilha, não sei aonde, tudo plástico, derretido de 30, 40 anos atrás lá. Eles chamam de plastiglomerados. Bah, Aglomerado de de plástico. plástico. Uhum. Pá, que loucura. Eu lembrei da fuligem, né? Também, né? E a fuligem é a queima incompleta, né? Do Uhum. plástico, né? Sim. Ele vai... né, aquela fumaça preta, né? E acaba gerando. Tóxico, extremamente tóxico, né? É. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Em relação a países, né, que adotam diferentes sistemas econômicos, existe estudos aí que mostram onde tem mais poluição, com plásticos, microplásticos? Como que tá isso? Ai, essa eu não vou saber te responder agora em termos de países, quais que estão mais avançados. A gente sabe que na maioria das pesquisas de ponta hoje tem os Estados Unidos, né? Porque eles têm muito recurso para pesquisar e pesquisadores, né? Sim, mas não em termos de pesquisa, em termos de poluição Ah, de poluição. mesmo. Mais rico, Alguém mais tem ideia? poluente, não é isso? Não, eu penso assim, China polui tanto quanto os Estados Unidos, Rússia polui tanto quanto... A China recebia o resíduo da galera, mudou a lei lá, não sei como é que eles estão agora. Sim, o que a China fez agora era parar de importar plástico. Hum. Mas eles não estão usando menos, né? Ah, O que eles tá. estão fazendo é fabricando, né? Então, tem documentos grandes que mostram a questão de troca, importação, exportação de plástico ali, né? A gente vê que muito se aumentou esse comércio entre, né, países de plástico. Deu uma boa diferença agora que a China parou de importar, só que não parou, isso não diminuiu a produção, o uso e produção de plástico, né? E nem o descarte. Então, a gente sabe que a China é um dos grandes usuários, os Estados Unidos também, em termos de plástico, né? Que é industrializado, né? Só que o São problema é que países- muitas vezes eles são produtores, mas não os receptores finais, né? Sim. Vai para outros países, né? Aí, Você geralmente- vendeu lixo, né? Você exportou teu lixo pra lá. Eu vi reportagens já que é realmente o lixo. Tem países que recebem containers de lixo. E às vezes até um país que não queria chega lá e daí não sabe o que fazer. Nossa. Um negócio louco. Né? há um tempo atrás teve no Brasil, acho que foi no Nordeste, que chegou uma... Começou a vir um lixo, Eu lá, eles acho estavam que é. tentando mapear de onde que era aquele... As praias, começou a brotar assim um monte Estão descartando. de lixo. Começaram a verificar para procurar de quem que era aquele lixo lá pela característica do material. Aí foram ver que era algum país da Ásia que tinha, não sei se tinha rompido um container, alguma coisa, e veio tudo pro Brasil aquele lixo. Fora o que ficou na praia, que ficou no mar. Mas aí Já foi um Somos acidente, animais. então. Mas eu vi que era algo intencional, assim, nessa reportagem que eu vi. Eles mandavam containers mesmo pro país lá. Se vira. Toma que é teu esse lixo aqui, né? Essa que eu falei, né? Justiça ambiental. Às vezes o país nem foi o produtor, nem queria aquilo, não tá Não é um consumidor, né? não tá recebendo para aquele ônus ali, né? E acaba ficando com o prejuízo. Viu? Mas se tudo que petróleo, né? Fonte petroquímica que o senhor falou, né? Isso. Se a gente começar a criar um alternativo real para essas coisas, começar a usar esses alternativos, a petroquímica, as empresas donas de petróleo, vai diminuir o valor do petróleo. Então, não é vantagem para uma empresa grande ter esses alternativos. Como é que faz aí? Então, eu vou te contar um exemplo que a gente tem hoje, né, comercial. Hoje o pessoal faz polietileno, né, uma sacolinha. Polietileno, ele vem do eteno, né, que é um dos gases lá da destilação do petróleo. Então, ele é a partir do eteno. Polimeriza e faz o polietileno. O que eles estão fazendo hoje? Então, é uma empresa bem grande, aqui no Brasil, que faz o polietileno a partir do quê? Do álcool. Então, ele extrai lá a cana-de-açúcar, produz o álcool, a partir do álcool ele desidrata, ele faz o eteno e ele polimeriza. Só que qual que era uma das coisas que estavam sendo vendidas? Olha, vem a partir do álcool, então o polímero é biodegradável. E não é. Só porque ele vem do álcool que ele vai ser biodegradável. O fato é que ele continua sendo polietileno. O eteno do petróleo ou da cana o mesmo. continua sendo o mesmo. Exato. A origem é diferente. A origem diferente, mas a característica do plástico continua sendo não biodegradável. Então, hoje tem, a partir de uma fonte que é renovável. Então não vai Saindo... acabar o plástico Não é a quando acabar o solução. petróleo. Exatamente. Então, assim, não tá hoje diretamente porque é a maior fonte. Vai pensar hoje a partir do álcool, se consegue fazer.
né? Inclusive lá o polipropileno também dá ser feito. Então hoje Em vez de fazer açúcar, vão fazer plástico, então. você vê que já tem um plano B, né, para eles. Então assim, e é uma realidade. E eles vendem hoje como que eles usam, né? Um plástico verde. Porque vem de fonte Pigmento, Ah, pigmento ali e verde. ele é verde mesmo. Ah, é? Né? O Aí, ó. saco ele é verde. Olha só. E o pessoal chama de biopet, Essas propagandas tem que ter cuidado, né? Porque a gente sempre acreditou que isso aqui ia ser reciclável. 30 anos acreditando sobre isso. E continua. Você vai numa festinha, vai ter um copinho de plástico, vai ter um garfinho de plástico, um pratinho de plástico. Depois isso aqui vai ser reciclável e pronto, né? Fica com a consciência bem tranquila. Tem propaganda que é só para amenizar a consciência, né? É verdade. Então, e aí pensar, né? E que nem eu comentei, hoje tem comercialmente, né, sintético polímeros que são biodegradáveis. O fato é, né, que ele tem que ser realmente biodegradável e não parar, né, no microplástico. Mas esses sintéticos, eles são ainda mais caros do que os São mais convencionais, caros, né? Eu sempre falo para as pessoas, né, que começam a comentar sobre microplástico, né, Ned? Um plástico, naturalmente, para ele se degradar, ele vai se degradar fisicamente, né? Então, ele vai quebrar. O fato é que se ele, né, for um polímero que não é biodegradável, ele vai parar e vai ficar na forma de microplástico. Não vai gerar, né, um alimento, uma fonte para um micro-organismo, né? Que ele reconheça e vai utilizar como fonte de O colágeno, carbono. no caso, geraria uma fonte de alimento, né? Isso porque ele é biodegradável, Enquanto o biocompostável. alginato, por exemplo. Exato, Enquanto o plástico, ele para ali no microplástico. Isso. E o fato é que aí seria ideal, né? Que ele gere um microplástico e aquele, sei lá, aquela bactéria, aquele fungo reconheça, puxa, ele é um Ele alimento, não, né, ele não alimento. gera nanoplástico? Pode gerar. Menor ainda. Pode gerar, mas daí... Continua ali. Ah, tá. Isso. Você não vê. Você vê menos ainda, porque do micro você Tá já mais não escondido. enxerga. Tá mais Aham. escondido. É mais difícil o Isso, problema. Tem algumas bactérias que estão prospectando que elas conseguem quebrar e virar moléculas de carbono, voltar a ser só moléculas de carbono. Mas ainda bem em estágio inicial essas pesquisas. Mas talvez seja uma solução, porque... É que daí não vai dar pra você dispersar elas no ambiente também, né? Porque se o plástico tá em tudo, vai estar no teu corpo ali, no teu cérebro, como é que você vai botar uma bactéria no teu cérebro pra Talvez quebrar para um- grandes indústrias, né, que tem que depois dar destino, ou para lixão. Um lixão, você colocaria ali. Estágio. Uhum. Essas bactérias, elas têm aquela enzima, né, que é a petiase, que é uma enzima que consegue, Sim, eu fiz um trabalho com isso aí. né? Fiz. Bem legal. E aí, o que que acontece? Os pesquisadores conseguiram identificar ela justamente em locais que eram cheios lixão. de lixão, né? Os japoneses lá. Não sei exatamente aonde, mas locais em que o plástico estava degradando e eles conseguiram isolar essas bactérias. Mas qual é o problema? Elas são lentas. Então, não é uma solução assim que eu vou Rápido. colocar no lixão Vai e resolver o tem problema. situações em que elas funcionam e tem situações em que elas morrem. E Então- a preferência de comida dela, né? Porque é um negócio mais difícil ali dela consumir. Sim. Ela prefere outras coisas, mais fáceis. Então eles estão falando até de fazer as E. colis, que são as bactérias que a gente cultiva facilmente, né? Geneticamente modificadas para que elas consigam produzir essa enzima e, de repente, fazer tanques. Então tá muito mais fácil do que eu pensava. Não é assim tão fácil. Na teoria é lindo, mas na Eu ia falar pra usar prática... fungo. Fungo tá mais fácil pra esse tipo de coisa. Não Pois tá bom? dá para usar um fungo também, né? Reator sólido que eles falam, aqueles biodigestor, alguma coisa assim. Daí você só joga lá, bota o fungo e você faz um cultivo de fungo ali, no Dá para caso. fazer alguma coisa nesse Eu acho que o fungo sentido. seria mais fácil. Também, mas é um processo lento e você vai conseguir É. pequenos pedaços, não vai ser uma coisa que você vai colocar lá no lixão em questão 10 de... mil toneladas, 50 milhões de toneladas. É, aí. Na mas- verdade, a petiase, né, que você falou, ele é do polietileno, do PET, né? É. O polietileno de etileno. Ele é um não é pra todo éster, então não é para plástico, qualquer né? plástico, né? Tem que separar ainda vai ter que separar. É, porque você pega um polietileno, um polipropileno que só tem carbono e hidrogênio, cara, o micro-organismo não vai querer ele como um alimento. Agora você pega o PET, que ele, na composição dele, ele é um éster, poxa, ele tem uma quebra bem fácil ali no éster. Então, plásticos que são derivados de éster é muito mais fácil de quebrar. Mas daí os aditivos ficam com um problema também. Isso pode ser até tóxico para o micro-organismo. Depende do tipo de aditivo que tiver. E vai ter, porque né, Não você não produz. consegue fazer uma garrafa plástica sem ter os aditivos de produção. Então, ele vai ter. O que hoje as indústrias que produzem plástico biodegradáveis estão fazendo é produzindo aditivos biodegradáveis.
Só que também é um desafio. Os né? corantes. Os corantes, aham, exatamente. Por quê? Porque se um plástico se degrada, ele vai liberar os aditivos no meio. E aí, se o aditivo for um problema, né? Então, hoje eles estão pensando nisso. Até esses corantes com origem do petróleo são usados em alimentos também, né? Boa parte, tem origem petroquímica, né? Mas, assim, isso é um problema, né? Porque aí você não sabe no ambiente o que ele vai causar. E no teu organismo. E as misturas, né? As misturas, Uhum. isso, uma As coisa é ele duas coisas, sozinho, né? Uhum. As misturas sempre são piores, né? Porque você, às vezes, entende como aquele composto vai interagir com determinada coisa, mas quando você mistura, aquele composto também não vai reagir do jeito que ele reagia. Então, Pode você potencializar ainda, pode né? potencializar, pode ficar Nossa. mais tóxico. Sinergia, vixe. E ainda a questão do aquecimento global, né? A gente está com um projeto agora para realizar com o pessoal da USP lá, que a gente vai querer saber o problema dos plásticos com medicamentos, fármacos, em um ambiente de aquecimento global. Então, aumentando ali 4 graus no ambiente, o que vai acontecer? Aí, isso são pesquisas que ainda vão ter resultados futuros, né? Assim como essa questão de verificar o micro-organismo que vai digerir, como melhor acomodação de um resíduo ali. Tem muita pesquisa que tem que ser feita ainda para a gente conseguir uma solução mínima para esse nosso problema. E até agora você falou disso, eu fiquei pensando, as pessoas que trabalham em aterros, elas têm umas condições de trabalho extremamente insalubres, né? E se a gente for pensar nos dias muito quentes, que chegam uma temperatura, até às vezes a sensação térmica chega perto dos 40, 40 e pouco. Isso pode liberar esses gases também, né, dos plásticos e fazer com que, além de todo o problema que elas já sofrem, tenha mais esse fator, quase como o do micro... Não sei se é possível. Depende muito da Ou ainda é situação. baixo? Se você tiver um plástico mais íntegro, né, é mais difícil. Tá. Né? Se o plástico já está mais degradado, né, sei lá, ele sofreu queima já, aí ele, sim. Mas um Então. plástico, assim, geralmente é mais difícil. Né? Mas lá eu acho Temperatura. que é extremamente insalubre, né? As pessoas precisariam usar. Eu não frequento, mas assim, não tenho muito conhecimento, mas deveriam usar EPIs bem. Mas aquela sacolinha plástica do supermercado que é óxido-biodegradável, ele vai já desmontar. E vai virar esses... Essa foi uma propaganda que foi feita há uns 20 anos atrás, né? Hum. Usa essa sacolinha, é oxibiodegradável, ela vai sumir, né? E some mesmo, né? É o que se pensava, A não, olho posso nu, pegar né? ali, né? E se você pegar aquela sacola que você guardou há 10 anos atrás com alguma roupa, sei lá, a roupa de batizado da criança lá, você vai pegar, ela tá esfarelando, né? Ela vai virar um virar. resíduo, um microplástico, né? Mas ela tá lá ainda. Tá lá ainda. Os pedaços. E daí fica pior ainda, né? Porque daí a gente consegue aspirar, ingerir. Inalar Uhum. aquilo. E vira um pozinho, né? Bem fininho mesmo, não tem como, né? É um problema. Exemplo de microplástico, né? Aquela sacolinha do batizado, da roupa do batizado do bebê. Né? Gente, Eu não guardo, Beth. eu guardei em caixas. Caixas. Caixas de papel. De plástico. Não. De papel. Papel. E é interessante, né? Agora falando, até a gente fala, né, de copo, vamos usar um copo de plástico, de papel. Beleza, aí chega lá dentro, ele tá revestido de plástico. Uhum. Como é que faz, né? Como é que faz? Tem coisas que muitas vezes as nossas avós, as mães usavam antigamente, né? Iam na feira e traziam aquele saco de papel com a feira ali, com as coisas, É né? verdade. Aquela sacola que ia com a sacola e voltava, Aquele né? carrinho de feira. Uhum. né? Aquelas coisas que você levava, que... você guardava as coisas num papel, né? O pão você colocava num papel em vez de colocar... Tem lugares que colocam num papel, tem lugar que põe num saco de plástico, né? Mas tem hábitos, assim, que poderiam voltar que, como se fazia antes, não tava errado. Mas é claro que é mais cômodo hoje, né? Aí você tem que se planejar para ir no mercado, levar, né, o seu recipiente junto. No tempo que eu morei em Maringá, eles tinham... eles estavam em processo de tirar os plásticos das sacolas plásticas do supermercado. Então, a gente levava aquelas bolsas de boa. tecido, fazia as compras, mas quando você fazia uma compra um pouco maior, aí precisava já daquelas caixas de papel, por exemplo, que também, às vezes, o mercado até tem aquilo como um problema, né? Eles precisam se livrar daquelas Um caixas. descarte, né? Aí já levava aquelas Mas caixas tinha pra mercado casa. que não te dava sacolinha, mas se pagasse 15 centavos a mais, você recebia por sacola. Né? Eles vendiam a sacolinha. Caro, né? 15 centavos no nosso daí. É que era pra desestimular, né?
o uso, para você evitar. Então, você... Na prática, tinha que cobrar mais, né? Pra evitar que a pessoa usasse mesmo, Não, né? tinha que cancelar, não tem, né? Não tem. Todo mundo Vai vai na pagar mão. um pouco a mais ali, a maioria. Mas quando Pra a ser mais pessoa- prático. Quando a pessoa tem que pagar, ela vai lembrar de levar sua Ela vai sacola lembrar, depois. é. É educativo. É mais É. educativo do que para pegar algum Não dinheiro sei no se final estava das contas. vendendo a sacola ecológica lá do Ah, eles lado. vendiam Imagina. também. Aham. Você podia comprar sacola ecológica no mercado ou levar a sua própria, né? Tem países que já adotam faz muito tempo essa questão, né? Na Europa você tem as sacolas, ou você leva ou você compra uma para você carregar ali. A Argentina também, né? O tempo que eu morei na Espanha, o pessoal tinha uma técnica, uma maneira que eu achei bem interessante, acabei fazendo algumas vezes. Quando eu ia fazer uma compra um pouco maior, levava a mala de viagem. Boa. E aí você colocava as coisas, né, mais E sai pesadas puxando, no fundo né? e Sair saía arrastando. arrastando. Ia pelo metrô, era facílimo. Boa. Ninguém sabia se estava voltando de viagem ou do mercado. Boa. Mas pelo menos não trazia plástico. Tem países que estão à frente da gente nessa questão, né? Tem hábitos que são simples, que são fáceis de fazer, né? Não, e agora eu lembrei, né? Você olha aqui essas embalagens com tinta, mesma coisa, né? Muitas tintas são polímeros. São tintas que é a base, por exemplo, a base de monômeros. E ele vai lá com radiação UV, ele polimeriza e vira. O problema é só aumenta, cara. Quanto mais Só sai aumenta. falando com o sujeito aqui. Você pega a embalagem, assim, que geralmente isso aqui tem um verniz em cima. Mesma coisa, o verniz é um polímero. E eles utilizam justamente para dar brilho, para dar proteção ao rótulo. Então, às vezes a gente fala só do plástico, mas o microplástico vem, às vezes, do próprio rótulo. Que, às vezes, né, é coisa que a gente sabe, mas o plástico não vai degradar. Pô, mas a embalagem, né, o rótulo da embalagem Também. tá mais suscetível. Países mais avançados, eles pedem que você separar cada tipo. Então, isso aqui vai para um lugar, Uhum. o rótulo. Esse vai para outro. Mas quando já é embutido, você não tem o que Não tem fazer, o né? fazer. Isso aqui tá tudo junto, tá? Esse até é separado, mas tem uns que Aqui tá junto. tá junto. A tinta tá em cima ali, né? Tá impresso, né? Uhum, tá Por impresso. isso, Israel, às vezes a ignorância é uma dádiva. É, Quanto mais você sabe sobre os problemas, mais você entende, mais desespero a gente Mas fica. complicado vai ficando, né? É. Eu ia perguntar desse materialzinho, esse alumínio aqui, ó. Ele é de múltiplas camadas, né? Acho que não sei se tá molhado, tá o quê? Esse Acho aqui que pra o reciclar? alumínio, Não? Acho que esse alumínio, acho que não. Porque ele fica em contato com o alimento. Não tem outro plástico aqui em volta? Mas ele não é alumínio simples. É, Ele não é é? meio... Acho que não Você puxa, tem um Embaixo, né? plástico Tem junto. plástico. Aí, ó. É outro problema. Outro problema. Uhum. É Multicamada, mistura. né? Senão ele... Aham. vê Igual o plástico o atrás. iogurte, né? Que vem só aquela camadinha. Só a camadinha que você tira ali em cima do iogurte. E no Japão não cola, né? Eu vi alguns vídeos. Você encosta no iogurte e ele sai limpinho. Ah, ele Ah, é? É. E aqui você encosta no iogurte, você tem que dar aquela... tem que lamber. Legal. Tem alguma mentira, alguma coisa que você escuta sobre a área? Alguma fake news, assim? Alguma? Deixa eu pensar. Não consigo lembrar nenhuma agora. Então, quando você vai lembrando, aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Você trabalha com a parte de toxicidade, né? De microplásticos, tal, em organismos. E você já teve um trabalho muito importante realizado que serviu de fundamentação aí para algo na questão jurídica. Conta um pouquinho mais pra gente. Uhum. Esse foi um trabalho que a gente fez com o pessoal aqui de Dois Vizinhos e também com o pessoal do meu doutorado lá em Maringá. Como eu comentei antes, sempre trabalhei com toxicidade, poluentes, mas eu trabalhava com pesticidas antes, né? Aí a gente fez uma pesquisa com um pesticida chamado glifosato, que é um dos mais vendidos aqui no Brasil e no mundo, né? E ele é um herbicida, né? Então ele mata as plantas daninhas. A gente fez uma pesquisa para verificar em nível global se o uso do glifosato causava mutação, mais ou menos, né? A gente fez várias partes lá e conseguiu perceber, então, que quando a gente comia, se alimentava com esse resíduos desse pesticida, parecia não ter problemas. Mas quando a exposição era na pele, tópica ali, né, ou respirava, dava mutação, aumentava a incidência de mutação. Ele publicou esse trabalho numa revista bem boazinha, assim, e um tempo depois eu recebi um e-mail
de um pesquisador de Brasília, porque ele tinha visto uma audiência na Califórnia, nos Estados Unidos, de um jardineiro contra a indústria química que fabricava esse pesticida. Na época era a Monsanto. Hoje esse pesticida foi vendido para a Bayer. Aí esse jardineiro foi o primeiro que conseguiu ter Fundamentação. uma fundamentação e conseguir ganhar a causa. Ele teve uma leucemia, um tipo de câncer, e ele comprovou que ele trabalhava com esse pesticida ali, né, corriqueiramente, mas de risco ocupacional, então risco em função do trabalho dele, e ele comprovou que por causa disso ele desenvolveu esse câncer. E esse trabalho que ele fez aqui, em 2 vizinhos, tem lá escrito aí embaixo, assim, o TFPR, 2 vizinhos, no cabeçalho do trabalho lá. Me mandaram uma foto lá da audiência, o pesquisador que estava lá, né? Aí eles usaram como base para mostrar que a pessoa que se expunha, ou respirando, ou na pele, ela podia ter uma incidência maior de mutação e isso pode levar a cânceres. Esse jardineiro, ele conseguiu, em primeira instância, dava ali algo como R$1 milhão na época, o valor que ele conseguiu da empresa como indenização. Depois teve outros desenrolamentos nesse processo aí, eles conseguiram baixar o valor ali, mas hoje a indústria química ela tem que ter um fundo para ressarcir as pessoas que se expõem ocupacionalmente ou que têm algum problema em relação a isso, né? Então, eles estão aprovando esse fundo, tentando manter ali, porque já tem vários indícios que essa exposição a produtos químicos pode aumentar a mutação, que pode aumentar a incidência de câncer nessas pessoas. E esses problemas não são na hora, né? Não é tipo, caiu no meu braço, mudou ali a cor e tal. É a Não. longo prazo. 10, 15, 20 Não anos. vai ser igual nos X-Men, X-Men ali, na no vida. Homem-Aranha, que mordeu a aranha, já saiu Virou uma- mutante ali. Não vai ser. Claro que uma exposição grande, né? Teve aqui na região um caso de um agricultor que ele foi virar e se derramou o pesticida e acabou falecendo por causa disso, né? Ele se derramou assim, mas a exposição crônica a longo prazo e a pouco, porque os agricultores eles fazem 10 exposições por ano, 10 aplicações no mínimo por ano ali, né? E cada vez ele respira um pouquinho, se encosta ali, né? Se não usar o EPI, então pior ainda, né? E isso a longo prazo, né? A gente sabe que a longo prazo isso pode acontecer, né? Principalmente se não tiver os cuidados necessários. Eu faço essas perguntas porque eu vejo o pessoal, não dá nada, eu já usei, nunca aconteceu nada comigo, mas não é agora que vai acontecer, Não. várias exposições ao longo do tempo e tal. Esse nexo causal que a galera desvaloriza. O jardineiro vai lá passar um veneninho nas plantas no meio da grama ali, né? E vai com chinelo, bermuda, passa com a maquininha costal ali, vai andando e passa por cima. A gente vê bastante isso na região aqui, né? A gente sabe que a longo prazo ele pode ter um risco bem problema. grande, aumentado, né? Durante a faculdade, meu TCC foi uma análise também, mais ou menos nessa área de... Eu fiz entrevista com os agricultores lá da minha região, aqui do Paraná também, para saber se tinha alguma relação, né, do índice de câncer com as pessoas que estavam manipulando agrotóxico. E teve ali um índice de correlação que a gente conseguiu fazer, mas o mais inacreditável eram as entrevistas que a gente fazia com as pessoas. Tinha pessoas que falavam que nos dias muito quentes eles molhavam as botas. Eles estavam passando veneno, molhava a bota, Coisa que estava boa. muito quente. Só um tempero no pé aqui. Daí o EPI todo, né, não servia pra nada. Aí quando era muito quente, eles não usavam todo o traje, porque era quente. Muito quente, né? Então eles iam com roupas mais frescas, mais curtas, e ficavam expostos a isso, né? Usavam até às vezes na horta e se alimentavam imediatamente, né? Tipo, passavam na verdura e não esperavam o tempo para comer, para consumir. Então eram. Hoje a gente tem um pouco mais de informação. Eu terminei minha graduação em 2008. Então já tem um tempo, né? E as pessoas na época já tinham um pouco mais de entendimento. Elas contavam aquilo como sendo fatos passados, que elas não faziam mais aquilo. Mas são coisas que me impactaram bastante. Eu já vi relatos na região do pessoal mexendo a bomba com o braço.
Faltou o equipamento. Mexe com o braço ali. A gente fez uma pesquisa aqui na cidade também, comparando pessoas que mexiam com isso, né, com agrotóxicos. É, comprou 20 pessoas que sofriam esse risco ocupacional, né, dia a dia ali, com pessoas que trabalhavam na cidade, que não tinham esse risco ocupacional, e viu aumento de taxa de mutação dessas pessoas. Esse é um estudo que foi feito aqui na região, bem curtinho, pequeno, foi um TCC, mas ele é um estudo global também, tem vários locais no mundo que fizeram e nós levantamos isso também. A gente viu que as pessoas que têm essa exposição corriqueira, por causa do seu trabalho, elas têm uma taxa de mutação muito maior e a chance de desenvolver câncer também é aumentada também. Qual tipo de câncer? Era Vários pele? tipos, vários tipos. Então, é meio complicado dizer, porque também as pessoas, elas têm vários tipos de pesticidas que se expõem, né? E misturado, às vezes, é um herbicida junto com fungicida. Então, não dá para associar com um tipo só de câncer. São vários. E um problema também de cidades pequenas e basicamente agrícolas, como é a nossa, os dias que eles fazem essas aplicações, né, principalmente com máquinas, isso espalha muito, né, principalmente nas casas que ficam próximas, tanto dos próprios produtores quanto de pessoas que vivem, né, assim, mais isoladas em regiões da cidade que ficam próximas a essas áreas, até se as regiões de plantação forem altas, as pessoas que vivem nas regiões mais baixas ficam muito suscetíveis, né? Que esse agrotóxico ele vai ser dispersado pelo vento a uma distância, não sei exatamente, mas dependendo do vento, dependendo do declive, pode atingir uma boa área. Então acaba sendo perigoso não só para as pessoas que estão manipulando, mas para as pessoas que vivem próximas. É isso que vai pra água, né? Pros Também vai lençóis pra água. freáticos lá. Uhum. E em relação aos microplásticos, vocês têm algum estudo nessa direção também? Sim, a gente está iniciando alguns aqui, não temos os resultados ainda, mas a gente fez um com os peixinhos aqui, que a gente conseguiu. Basicamente deu para eles comer o plástico, para ver o que vai acontecer. Então, vai estudar, nosso objetivo é estudar a rota do que está acontecendo. Tentar ver se ele passou pela parede do intestino, se ele vai entrar na corrente sanguínea, que lesões vai causar, e compara animais que foram expostos e animais que não foram expostos. Mais um ano, por aí 2 anos, a gente vai começar a ter os resultados dos mestrandos e doutorandos dessas pesquisas aí, né? E a ideia é fazendo mais complexo, a gente chama de sinergia isso, que é ver um efeito com mistura. Então, vamos ver agora com o diclofenaco. Vamos ver com o paracetamol ou com o metal pesado. Que sabe que isolado é uma coisa, um tem um efeito e outro tem outro. Mas as em misturas pode ser diminuído ou aumentado esse efeito. Então, a ideia das novas pesquisas é tentar fazer esse efeito com mistura, porque no ambiente não tem uma coisa só, né? Sim. No ambiente você tem de tudo ali. E tudo vai interagir. Vai, Eu ia aham. perguntar das drogas lá naqueles lugares do Rio, lá não sei o que, o pessoal joga no vaso quando a polícia baixa, assim. Vocês conseguem fazer esses testes também? Ou é tudo regulamentado, vocês não podem Fazer teste com droga? com droga? Nunca tentei. Nunca experimentou procurar lá pra ver como é que faz? Na Porque vai verdade, ter, né, nesses ambientes. sim, a gente fez a análise para ver hormônio na água do rio, hormônio, metal pesado e medicamento. Mas para droga a gente não fez o teste. Nem vai... até conseguir alguma coisa assim é mais complicado, né? Geralmente a gente Relação. tenta ver no animal, né? Porque na água, a água tá ali, ela vai acabar passando, às vezes acaba ficando na parte do solo, ali no fundo da água. Mas e no animal, porque ele tá lá, ele não consegue sair dali, né? O peixe, por exemplo. Ele tá ali, ele vai estar exposto a tudo que tiver, ele vai ser um sentinela para indicar pra gente o que tá acontecendo naquele ambiente que às vezes eu passei uma vez e vi, quando eu pego uma amostra de água. Mas ele tá lá, ele vai estar absorvendo tudo, tá comendo ali, tá respirando ali, né? Então, tudo que tá ali, ele tá suscetível exposto aqui, não tem como ele fugir. Por isso que a gente usa esse animalzinho como indicador. Não os era peixes. as abelhas também que estavam tendo problema com plástico? Sim, aham. Tem alguns parceiros que trabalham com abelhas aqui na UTF também, né? A gente não fez ainda nenhum projeto com as abelhas, mas dá para fazer uma exposição também, ver o que está acontecendo com elas, né? Em relação a isso. Só uma coisa relacionada que você falou do paracetamol, né? Aí faz um tempo que saiu uma reportagem do pessoal que conseguiu obter paracetamol a partir do plástico. Você podia explicar pra gente?
Eu? Você que mandou lá no grupo. Ah, eu vi, mas Mas não li. eu vi, mas não vi direito. É verdade. Eu não abri direito aquela. Eu só mandei no grupo. Vai ficar pro próximo. Vai Vai ficar ficar pra pro próximo. Tem que ler e entender o que ele fez. Mas é interessante, Israel, que quando a Ned estava falando, eu lembrei. Tem uma palestra que eu assisti de um professor e pesquisador, né, lá da UNB. E aí, o que ele analisava? Ele analisava drogas, né, no esgoto, né, nos efluentes. E também identificava os metabólitos, né, que a gente excreta depois de consumir a droga. Não, a gente não, né? Quem consome, né? Não, E é gente. muito legal, porque aí ele começou ele é de Brasília, né? E ele começou a mapear a região, né, do esgoto, onde tinha maior índice, né, de metabólitos de drogas. E ele achou uma das asas, né? Não sei, Brasília lá, né, tem um formato de avião, uma das asas, que é onde a parte mais rica é onde ele As encontrou... festas lá da rapaziada. onde ele encontrou que tipo de droga? Cocaína. Cocaína, que é um preço, né, mais alto do que os outros tipos de drogas. É muito legal, ele apresentou para nós e mostrou os mapas, né? O outro que ele fez foi de cafeína e derivados, né, metabólicos de... Por quê? E aí identificou São Paulo, né? Então pegou as cidades e São Paulo onde tem, né, uma população maior e o índice de consumo de café é muito grande. E parte a gente excreta, né? E De aí fato, quase identificou. tudo que a gente usa vai acabar parando no esgoto, né? E não tem, o nosso tratamento no Brasil não é efetivo para tirar isso. Sejam os medicamentos, sejam as drogas, Isso. sejam cafeína, Isso. seja hormônio, Microplástico. microplástico, pesticida. Usar Então, a muito osmose disso acaba reversa, indo. né? Se for uma osmose Imagina, reversa, né? pode ser efetivo. Pode ficar, Mas né? o custo disso, É elevadíssimo. as estações não vão pagar. Ainda mais se for a água de descarte, né? Sim. Água residual. Se fosse água de tratar para consumo, potável, né? Pode ser que eles Talvez. fizessem, né? Mas não é feito também. Se eu colocar água da chuva, vou ter esses problemas também? Bem provável que sim. Meu Deus. Porque eles já encontraram microplásticos nas nuvens. Já? Até na nuvem, cara. Lá no Monte Fuji, eles pegaram lá em cima os condensados de nuvens, analisaram vários litros de água lá, de nuvem, e viram 8 tipos de plásticos lá. Uhum. Então vai achar também na água de Queria chuva. me livrar. Não, vou pegar água da chuva, vou ferver a água da chuva aqui pra tomar. Numa garrafa PET. Perguntas, pessoal? Eu acho que pra mim deu aqui todos Acho aqui. que deu também. É. Eu tenho que fazer minha prova. Então, eu acho que a gente conseguiu aprender muito, né, sobre os microplásticos, sobre toda essa questão ambiental, uma discussão super válida, super interessante. Agradeço muito a tua disponibilidade em vir aqui conversar com a gente. O professor Reinaldo também, né, Obrigado. Obrigadão. que se disponibilizou. Professor Guilherme, Israel. É isso, gostaríamos de agradecer e em breve a gente te convida novamente, né? Agora você vai passar um tempo num pós-doc na USP, mas quando você voltar, com certeza queremos você novamente aqui. Estou à disposição. Agradeço o convite mais uma vez. Obrigada. E lembrem, pessoal, deixem aqui os comentários se vocês tiverem alguma dúvida. A gente passa para a professora Ned, que ela ajuda a gente a responder. Deixem também sugestões de temas que vocês gostariam que a gente abordasse. Compartilhe o vídeo, deixe o seu like ali, que isso é bem importante para nós. Obrigada.